O salmista diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Apesar das muitas placas, muitas advertências nas praias das cidades do Recife, quanto ao risco de ataques de tubarões, muitos turistas se aventuram, muitos banhistas se aventuram ao mar e, lamentavelmente, nesse último final de semana, em decorrência disso, mais um jovem perdeu a vida. No programa de hoje, vamos pensar um pouquinho sobre o propósito da lei de Deus, que adverte para proteger. Estamos juntos, isso é muito bom, seja de noite ou de dia. Muito obrigado por sua companhia no ar, além dos fatos. Que bom ter mais uma vez a sua audiência. Obrigado mesmo, viu? Obrigado pra valer pelo carinho que você tem para comigo e todos que trabalhamos aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente, inclusive, pede a você que sempre que lembrar, ore a Deus por nós, para que o Senhor nos ilumine, nos dê sabedoria, nos conduza, porque o trabalho que nós fazemos aqui precisa necessariamente ter a unção do Espírito Santo. E eu quero mandar abraços para amigos aí espalhados pelo Brasil. Vou começar com o João Bernardo da Silva. Ele é de Urucará, no Amazonas. Muito obrigado, João Bernardo. Sei que você é um assíduo telespectador da Novo Tempo e do programa Além dos Fatos. Deus lhe abençoe a você e todos aí no Amazonas. Um abraço também para a Lina e o seu filho Gilson, meu xará. Eles são de Minas Gerais, eu não sei qual é a cidade, mas Deus abençoe você, Lina, abençoe o seu filhinho, Gilson, e que vocês continuem sendo pessoas que amam a Deus de todo o coração. E tem mais abraços para Dirce Machado de Oliveira. Ela é de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Também para a dona Gersina, que é de Recife. E ainda Maria José Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para Antonieta Cardoso, de Camaçari, na Bahia. E você, que está aí em qualquer estado do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, e você que está em algum outro país desse nosso grande planeta, assistindo agora a Novo Tempo, a gente agradece muito a você e que Deus multiplique cada dia mais bênçãos na sua vida. E eu tenho um presente que quero lhe apresentar, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material aqui foi preparado com muito carinho para ser luz e bênção na sua vida. São assuntos abordados pelo apóstolo Paulo nas suas cartas. Aqui tem 15 estudos bíblicos, todos baseados em temas escritos pelo apóstolo Paulo. Isso é um presente para você, não lhe custa absolutamente nada. Se você pedir, a gente vai lhe mandar e vai chegar aí à sua casa, tá bem? É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, que você vê aí na sua tela, preencher um cadastro pequeno, nós teremos seus dados e vamos enviar o DVD para você. Ou então, peça pelo telefone ligando em horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. E ainda tem o WhatsApp, que é uma outra opção, não é? Você liga 12 98100 1615, tá bem? Nós queremos lhe dar esse presente. Agora tem um detalhe, ao você pedir receber o DVD, você deve assisti-lo, tá bom? É para valer, não lhe custa nada. Só que não é para você receber o DVD e jogar lá numa gaveta escura. Tem até uma foto minha aqui, você percebeu, não é? Estou aqui todo bonitão, ó. A foto foi bem melhorada, não é? Mas olha, não é para você pegar esse DVD e jogar numa gaveta escura, tá bom? E me deixar lá dentro esquecido. Até porque se você fazer isso, durante a noite, eu vou sair da gaveta, eu vou ao seu quarto e com as mãos geladas eu vou puxar você pelos pés. Uau! Misericórdia, não é? Está repreendido. Fique tranquilo que isso não vai acontecer. Bom, se bem que é bom não arriscar, não é?
Então, ao pedir o DVD e receber, você assista, porque Deus tem aqui uma mensagem especial para você. Desculpa aí, tá? Essa pérola foi só para lhe deixar bem acordado. Eu quero agora convidar você para participar conosco, interagir conosco através das nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, e eu abraço todos os amigos que agora nos acompanham pelo Face. Eu sempre depois entro lá na internet e dou uma olhada nos comentários. Obrigado pelo seu carinho, viu? E Deus abençoe realmente sua vida e parabéns por estar buscando a palavra do Senhor. Acompanhe a gente também através do nosso Instagram. E uma outra opção é inscrever-se em nosso canal no YouTube. Sempre colocamos os programas lá para que você possa revê-los e compartilhá-los também com seus amigos. E essa questão aí dos ataques de tubarões no Recife, hein? Coisa triste, não é? A gente ficou aí com o coração partido e doído por conta de mais um jovem ter perdido a vida lutando contra um tubarão. E que coisa triste, que cena dolorosa, não é? Acompanhe aí a matéria. Mais um ataque por tubarões nas praias do Recife foi registrado. O último foi no domingo à tarde e deixou o jovem José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, gravemente ferido. Segundo testemunhas que estavam no local, o jovem chegou a ser alertado minutos antes do ataque para que não entrasse na água. As imagens de celular de populares que estavam no local mostram o exato momento em que José Ernesto foi retirado da água. Ele chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira. As praias do litoral pernambucano já registraram desde 1992 65 ataques a pessoas por tubarões, mesmo sendo bem sinalizadas. Desses ataques, 25 pessoas morreram até o momento. O local onde Ernesto foi atacado foram registrados mais 12 ataques, sendo considerado o ponto de concentração dos tubarões e o mais perigoso na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. Que pena, né? A gente se solidariza com os familiares desse moço que lamentavelmente perdeu a vida aí nesse último final de semana. E eu fico pensando, em realidade o mar é o habitat, né? O habitat do tubarão, é a área dele, né? Quando nós nos arriscamos, quando nós entramos na área que é do tubarão, a gente acaba, sem dúvida alguma, correndo um grande risco de nos machucarmos. Pensando no sentido espiritual, é assim também. Quando o homem se aventura no terreno do inimigo, ele não tem nenhuma garantia de proteção contra seu poder. Quando a gente escolhe andar por caminhos proibidos, por caminhos desaconselhados, então nós podemos nos machucar. Quando a gente resolve nadar em águas impróprias, a gente pode se ferir, não é? E aqui está um ponto interessante. A lei de Deus, ela tem o propósito de nos advertir e nos proteger. Mas antes de avançar com esse tema, eu quero orar com você pedindo a direção do Senhor. Pai querido, seja louvado o teu nome. Nas tuas mãos nós nos colocamos, Senhor, rogando a iluminação do Espírito Santo, para que todos nós, com o coração aberto, tenhamos entendimento correto da Tua palavra. Ó Deus, ilumina-nos, Senhor. Tu sabes, Pai, em especial esse assunto relativo à Tua santa lei. Quantas vezes nós temos dificuldade de entendê-lo. Quanto preconceito há, quanta resistência existe. Por isso nós te pedimos, abre nossa mente e nosso coração, Senhor, para que entendamos, mas a entendamos da forma correta. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Muito bem. Eu disse há pouco e repito que o propósito da lei de Deus é nos indicar os limites entre o que é bom e o que é mal, entre o que é certo e o que é errado, entre aquilo que é seguro e o que é perigoso. Eu vejo a lei de Deus como uma grande placa de advertência. E essa placa que indica o perigo
ela tem a intenção de nos advertir e nos proteger. Mas, infelizmente, e você certamente sabe disso que eu vou falar agora, existe muito preconceito no mundo. E mesmo dentro do cristianismo, aliás, em especial dentro do cristianismo, com relação à lei de Deus, eu me refiro aqui de forma específica aos 10 mandamentos da lei de Deus. Esse preconceito que existe talvez seja fruto de uma ignorância, de um desconhecimento em relação ao propósito da lei de Deus, que, como já disse, é nos indicar o caminho seguro e nos advertir quanto a outros caminhos que sejam perigosos. Mas sabe, eu penso que uma das razões por que muitos cristãos têm preconceito em relação à lei de Deus é que eles imaginam que todos que procuram observar, procuram seguir, procuram guardar a lei de Deus, eles imaginam que com isso estão tendo o direito de salvação. Muitos cristãos imaginam que aqueles que procuram dar atenção à lei de Deus, eles estão com essa atitude, com esse ato de obediência, eles estão comprando a salvação deles. Mas olha, isso não é assim, ainda que talvez um ou outro pense dessa forma. Mas eu sinceramente não penso assim. E eu posso lhe advertir, posso lhe garantir melhor, de que nós, adventistas do sétimo dia, porque você sabe, a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do sétimo dia. Nós, adventistas do sétimo dia, não temos esse pensamento de que pela obediência à lei de Deus nós vamos alcançar a vida eterna. Oh, claro que não. Isto é completamente estranho ao ensino bíblico. O que a Bíblia ensina é que o homem alcança a salvação e vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, sim, através dele nós temos salvação, e não pela lei. O objetivo da lei de Deus não é nos salvar, mas é mostrar os perigos que estão à nossa frente. O objetivo da lei de Deus é nos proteger, nos advertir. Eu quero convidar então você para o primeiro texto bíblico. Vamos aqui à carta escrita aos Romanos, pelo apóstolo Paulo. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 7, e já leio então o verso 7, ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja que aqui Paulo está se referindo ao 10º mandamento da lei de Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versos de 3 a 17. Aqui, especificamente, ele cita o verso 17, o mandamento que diz que nós não devemos cobiçar nada que pertença ao nosso próximo. Então, Paulo diz, é a lei pecado? Como que dizendo assim, existe algum mal na lei, algum erro na lei? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja que Paulo diz claramente aqui que a lei aponta o pecado, a lei mostra o pecado, a lei nos adverte. Agora é verdade que por isso ela nos incomoda, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos pecado. A lei toca em nossas feridas, a lei toca em nossas fraquezas. Nesse sentido, a lei nos machuca. E talvez seja por isso que muitas vezes a gente não quer saber da lei de Deus. Mas olha, se a gente tirar a lei, cai tudo por terra. É sério. Por exemplo, se não houver a lei, também não vai haver pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Lá, João, o discípulo amado, ele diz assim: o pecado é a transgressão da lei. Então veja, se não houver lei, se a gente tirar a lei, desistir da lei de Deus, ignorá-la, abandoná-la, ora, se não existir lei, não vai existir pecado. E se não existir pecado, também não há necessidade de graça. A graça de Deus não é exatamente para nos livrar do pecado. Eu agora cito para você Romanos capítulo 5, verso 20. Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus vem sobre nós por causa do nosso pecado. Mas se a gente não tem pecado, porque também não tem lei, não há necessidade de graça. E outra coisa importante, veja que como é interessante isso,
Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele é a suprema revelação da graça de Deus. Se a gente não precisa da graça, então também a gente não precisa de Cristo, pelo menos a gente não precisa dele como Salvador, porque Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados. Lembra quando o anjo disse a José, que seria o pai de Jesus, que o seu filho deveria ser chamado de Jesus, porque Jesus livraria o seu povo dos seus pecados? Foi para isso que Cristo veio. Mas veja, se não há lei, consequentemente não há pecado, não há necessidade da graça e não há necessidade de Cristo, pelo menos não necessidade de Cristo como Salvador. E se a gente também não precisa de Cristo, para que o Evangelho? Você sabe que o Evangelho constitui-se em boas novas de salvação. O Evangelho é o anúncio de que através de Cristo nós podemos alcançar a salvação, mas se não há Cristo como Salvador, se a gente não tem necessidade de Cristo, então a gente também não tem necessidade do Evangelho? E se não existe Evangelho, para que igreja? Pense bem nisso, para que igreja? A igreja de Deus tem como sua missão principal comunicar o Evangelho ao mundo. Essa é a nobre e grandiosa missão da igreja. Mas para que igreja se não tem Evangelho? Para que Evangelho se a gente não precisa de um Salvador, não precisa de Cristo? Para que graça se não há pecado? Já pensou nisso? Quando a gente tira a lei de Deus, tudo mais cai por terra. Lamentavelmente, há muitos cristãos que têm essa ideia equivocada em relação à lei de Deus. E agora, leia o próximo verso, que está aqui mesmo, em Romanos capítulo 7, agora no verso 12. Olha só o que Paulo diz. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. É a lei pecado, diz Paulo? Claro que não, de jeito nenhum. A lei aponta o pecado. E agora ele diz assim, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. E é claro que não podia ser diferente. Afinal de contas, foi o próprio Deus que escreveu essa lei, com seu próprio dedo, em pedra. Tudo que vem de Deus objetiva nosso bem, nossa felicidade. Por isso que Paulo diz, a lei é santa e o mandamento é santo, é justo e é bom. Mas agora veja o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui está o ponto. Paulo diz assim, olha, nós bem sabemos que a lei é espiritual. Não há nenhum problema com ela. Mas eu, diz Paulo, eu sou carnal. Eu sou vendido à escravidão do pecado. E essa realidade de Paulo é a mesma minha, é a mesma sua. Daí a razão porque há uma incompatibilidade entre a lei de Deus e nós. Porque enquanto a lei é espiritual, nós somos carnais. Daí a razão do conflito entre o homem e a lei de Deus. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você, sinceramente. Talvez eu esteja falando para alguém agora, e certamente estou, que durante anos tem nutrido esse pensamento de que a lei de Deus perdeu o seu valor, que a gente não deve mais se importar em obedecer os mandamentos da lei de Deus. Quem sabe você foi ensinado dessa maneira. Ensinado de que estamos vivendo um novo tempo, uma nova era, uma nova aliança de Deus com seu povo. No passado, Deus esperava que seu povo obedecesse à lei, mas hoje Deus não está mais preocupado com lei. Deus quer apenas que nós recebamos a graça de Jesus e salvos pela graça e está tudo certo. Talvez você tenha sido ensinado dessa maneira. E eu quero dizer para você que é assim mesmo, é pela graça e unicamente pela graça do Senhor que nós somos salvos. Mas aqueles que estão imersos na graça de Cristo e transformados por essa graça, eles vivem uma vida de harmonia e obediência ao Senhor, inclusive à sua santa lei, que é um reflexo do seu caráter. E eu disse que tinha uma boa notícia para você, não é? Pois eu tenho mesmo. Ainda que talvez você tenha um pensamento de que a lei de Deus já esteja ultrapassada, que seus mandamentos não tenham mais valor, sabia que você vive, ou pelo menos procura viver, em harmonia com quase todos os mandamentos da lei de Deus? É assim mesmo. Vamos pensar nos mandamentos. Vamos a Êxodo capítulo 20, versos de 3 a 17. Se você quiser, confira aí na sua Bíblia. Eu vou citar os mandamentos da lei de Deus de forma resumida.
E eu estou imaginando, por exemplo, que você seja, vamos colocar assim, um cristão evangélico. Você faz parte de alguma igreja chamada Igreja Evangélica. Então eu lhe pergunto, você tem outro Deus além do Deus eterno? Ou você faz ou adora imagens de escultura? Ou você costuma tomar o nome de Deus em vão? Estou citando aqui 3 mandamentos da lei. Pense bem comigo. Você tem outro Deus além do Deus eterno? Certamente que não. Você faz imagem de escultura ou adora essas imagens? Provavelmente também não. E você costuma tomar o nome de Deus em vão? Ou seja, você fala o nome de Deus de qualquer maneira, com desrespeito, com descaso? Provavelmente não. Então, dos 10 mandamentos da lei de Deus, em 3 deles você já está ok, já está em harmonia com eles, ou pelo menos procura estar, não é? Claro que às vezes a gente vacila, mas há uma intenção boa de obedecer nesse sentido. Vamos para mais um mandamento. Está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você, como um cristão, procura honrar os seus pais? Oh, certamente que sim, não é? Em algum momento a gente falha, como já disse, mas eu acredito que você procura honrar os seus pais. Então, dos 10 mandamentos, você já está ok em relação a 4 deles. Vamos avançar um pouco mais. Há um outro mandamento que diz assim: não matarás. Outro diz: não adulterarás. Outro diz: não furtarás. Imagine um cristão assassino, adúltero ou ladrão. Nada a ver, está por fora. Nós cristãos evitamos tudo isso, não é? Você evita assassinato, evita adultério, evita furtar, roubar. Então, nós tínhamos 4, agora com mais 3 mandamentos, 7. Dos 10, você já está ok com 7. Vou avançar mais. Outro mandamento diz assim: não dirás falso testemunho, que quer dizer não mentir. E um outro diz: não cobiçarás. Foi aquele que Paulo citou aqui em Romanos 7, que eu mencionei para você. Não cobiçar nada que pertença ao próximo. Você costuma mentir? Ai, ai. Quem sabe uma hora ou outra solta uma mentirinha aí, não é? Mas a gente se esforça para não mentir, não é verdade? Não dirás falso testemunho. E o outro de não cobiçar, uma hora ou outra aí, quem sabe a gente fica desejando o que não pertence a gente. Mas a gente se esforça para vivermos assim, felizes e realizados com o que temos, agradecidos a Deus. Então observe, nós tínhamos 7 mandamentos, agora mais 2. Que você procura obedecer e que eu procuro obedecer. Então já são 9. Só está faltando 1, não são 10 mandamentos? O 4º mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí, que tal? Esse você também tem procurado obedecer? Provavelmente não. E olha aqui uma coisa, eu estou lhe falando isso com muito carinho e com muito respeito, porque eu sei da sua sinceridade. Eu sei que você tem procurado ser um servo, uma serva fiel ao nosso maravilhoso Deus. Creia, eu lhe digo com honestidade, não há aqui hipocrisia, não há demagogia. Eu respeito você, eu sei da sua sinceridade, mas o fato é que dos 10 mandamentos da lei de Deus, é provável que você esteja tendo dificuldade com este mandamento. O mandamento que nos chama para guardarmos o sábado. Então, o problema dos cristãos, de modo geral, nesse mundo, não é com a lei de Deus, mas com um dos mandamentos da lei de Deus. E olha só o que eu vou lhe mostrar aqui agora. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. É sim, olha aqui, Tiago capítulo 2, eu leio os versos 10 e 11, está escrito: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tremendo isso, não é? Tremendo isso. Por isso eu quero estimular você. Reconsidere esse assunto relativo à lei de Deus. Não pensando que ao obedecê-la você vai se salvar, porque a salvação está em Cristo, mas entendendo que aquele que está em Cristo vive em obediência à palavra de Cristo, à lei do Senhor. E inclusive procura obedecer toda a lei de Deus, incluindo aqui o 4º mandamento, que lamentavelmente, conforme já estava profetizado, tem sido pisado por grande parte da humanidade, mesmo dentro do cristianismo.
Eu quero estimular você a orar como o salmista orou. E eu cito aqui agora Salmo 119, verso 18. O salmista diz assim: desvenda, Senhor, os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor, os meus olhos, tira a venda para que eu compreenda, para que eu contemple, para que eu entenda as maravilhas da tua lei. E o verso 165, com o qual eu abri o programa, há uma promessa. Está escrito: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito do Senhor continue guiando os seus passos, orientando os seus caminhos, para que você tenha uma nova compreensão desse tema. Oh, creia, eu não estou pregando para você aqui que você vai se salvar porque obedece os mandamentos, até porque enquanto estivermos nessa realidade presente, nossa obediência nunca será perfeita. Não, de ninguém. Ainda que a gente obedeça um mandamento ou outro, mas em algum aspecto a gente falha em relação a outra orientação de Deus, porque nós somos pecadores. Agora veja, não é porque eu sei que sou incapaz de obedecer a lei de Deus de forma perfeita que eu vou abandoná-la, que eu vou desprezá-la, que eu vou ignorá-la. Ainda que por ser um pecador, eu não consiga viver em harmonia plena com a lei de Deus, eu procurarei fazer o meu melhor na presença do Senhor. Até porque eu sei que ao obedecer à lei de Deus, o mais abençoado serei eu mesmo. Lembre-se disso. O objetivo de Deus é advertir para proteger, para cuidar, para libertar. A lei de Deus não tira a nossa liberdade, pelo contrário, a lei de Deus garante nossa liberdade. Imagine você se nós vivêssemos num mundo onde todas as pessoas obedecessem à lei de Deus. Oh, que maravilha seria, não é? Se todos adorassem o verdadeiro Deus, se ninguém matasse, se ninguém adulterasse, se ninguém furtasse, se ninguém cobiçasse o que é dos outros. Imagine você se todos os mandamentos da lei de Deus fossem guardados por toda a humanidade. Que mundo maravilhoso seria! Vamos orar juntos. Ó Deus e Pai, eu te peço por tua graça, Senhor. Ajuda-me e todos que estão orando comigo, Senhor, para que o nosso coração esteja aberto para entendermos e amarmos tua palavra. Tira de nós, Senhor, o preconceito, a resistência, a ignorância em relação à tua santa lei e ajuda-nos a vivermos em harmonia com toda a tua vontade. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando você e sua casa e mantenha sempre na sua mente e no seu coração o que a palavra de Deus diz. Que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço.